Questão 7, uma questão de geometria analítica. Olha só, considere a definição. Duas circunferências são ortogonais quando se interceptam em dois pontos distintos e nesses pontos suas tangentes são perpendiculares. Quer dizer, seria isso aqui? Se você quer que elas sejam ortogonais, as tangentes têm que ser perpendiculares. Então, nesse ponto de interseção, essa tangente a essa circunferência é perpendicular à tangente a essa circunferência. Agora, levando em conta que a tangente é perpendicular ao raio no ponto de tangência, se a gente olhar para essa circunferência aqui, observamos que isso aqui é uma tangente a ela, nesse ponto. E já que isso aqui é perpendicular, então isso aqui é o raio. Então você tem o centro da circunferência aqui. A mesma coisa vai acontecer com a circunferência do lado de cá, né? A gente tem essa reta aqui que é tangente a ela e essa outra que é perpendicular, ela então vai conter o raio. Então as circunferências ortogonais, elas formam um triângulo retângulo. Então isso sempre vai acontecer nas circunferências ortogonais. Você pegando aqui as tangentes, você vai formar um ângulo reto, então você vai ter aqui um triângulo retângulo formado pelos vértices, os centros delas e o ponto de interseção. Vamos ter que usar isso aqui nesse problema. Então elas são ortogonais quando se interceptam em dois pontos distintos e nesses pontos suas tangentes são perpendiculares, tá? E que esse triângulo aqui é retângulo é uma conclusão que você tem que ter. Problema não dá. Com relação as circunferências C1 igual a isso aqui, C2 igual a isso aqui e C3 igual a isso aqui, podemos afirmar que quais delas que são ortogonais, né? Então vamos anotar as equações dessas três circunferências. É isso aqui, a circunferência C1 ela tem a equação x2 mais y mais 4 ao quadrado é igual a 7. Essa outra circunferência aqui, C2, ela tem a equação x2 mais y2 igual a 9. E essa C3, ela tem equação x menos 5 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 16. Vamos desenhar essas três circunferências aqui. Olha só. Quem é o centro dessa circunferência C1? Vai ser 0 menos 4. 0 menos 4 é o centro. E quanto é que é o raio dela? Raiz de 7. Essa aqui, moleza, o centro é a origem, 0, 0. E o raio é 3. E essa aqui, o centro é 5, 0. E o raio é 4. Então vamos fazer o esboço dessas três circunferências aqui. A circunferência C1 tem centro no ponto 0 menos 4, 0 menos 4. E o raio valendo raiz de 7. Raiz de 7 é um pouco menos do que 3, né? É 2,5 mais ou menos. O raio então é menor do que 3. Então alguma coisa mais ou menos assim. A circunferência C2 tem centro na origem e raio 3. Centro na origem e raio 3. E a circunferência C3 vai ter o centro no ponto 5, 0, tá aqui, e raio 4. Então tá aqui a circunferência C3. Agora, os pontos de interseção dessas circunferências. Aqui, por exemplo, temos interseção, claro que tem do lado de cá também, né? Mas para verificar se são ortogonais, basta pegar um. Olha só, levando em conta esse ponto de interseção entre C1 e C2, nós temos aqui a distância entre os centros. Esse pedacinho aqui que vale 4. Esse raio da circunferência C2 que vale 3. E aqui esse raio da circunferência C1 que é raiz de 7. Então observe que esse triângulo aqui satisfaz a relação de Pitágoras, né? Olha aqui, 4 ao quadrado
é igual a 3 ao quadrado mais raiz de 7 ao quadrado. Vai dar 16, 9 mais 7, 16, né? Isso quer dizer que C1 e C2 são ortogonais. Agora, olha só as circunferências C2 e C3. Nós temos aqui a distância entre os centros, que é 5. Aqui é o ponto 0, 0, aqui é 5, 0. Então, a distância entre os centros vale 5. Aqui a gente tem o raio da circunferência C2, que vale 3. E aqui a gente tem o raio da circunferência C3, que vale quanto? 4. Então, nós temos aqui um triângulo 3, 4, 5, que é um triângulo retângulo, né? Com hipotenusa igual a 5 aqui. Então, 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso quer dizer que C2 e C3 são ortogonais. Então, essa é ortogonal essa é ortogonal essa. E essas duas entre si, elas são ortogonais? Está na cara que não, né? Parece até que elas são tangentes. Certo, então passando a limpo aqui, tá aqui o que nós descobrimos. As circunferências C1 e C2 são ortogonais e também as circunferências C2 e C3 são ortogonais. Faltam essas duas aqui, C1 e C3, será que elas são ortogonais? É claro que não, né? Pela figura a gente vê que elas não são ortogonais, ou seja, os centros e o ponto de encontro não formam um triângulo retângulo. Ou seja, um ponto de interseção entre elas e os centros não formam um triângulo retângulo. Agora, você não precisaria necessariamente fazer a figura para responder isso. É claro que fazendo a figura é mais fácil, né? Fazendo um esboço da figura. Mas você pode descobrir se elas são ortogonais ou não apenas fazendo cálculos. Qual é a condição para que duas circunferências sejam ortogonais? Algebricamente, você tem aqui D, a distância entre os centros. E aqui você tem os raios dessas duas circunferências. Para que elas sejam ortogonais, você tem que ter aqui um triângulo retângulo, ou seja, a distância entre os centros ao quadrado tem que ser igual à soma dos quadrados dos raios. Se você observar isso aqui, então quer dizer que essas circunferências são ortogonais. É o que aconteceu com essas duas aqui e com essas duas, tá? Agora eu vou verificar isso aqui sem olhar para a figura, sem olhar o desenho, apenas olhando aqui entre C1 e C3. Vamos ver qual é a distância entre os centros e vamos comparar com a soma dos quadrados dos raios. Claro, tem que elevar o quadrado para fazer aqui a comparação. Então, a circunferência C3 tem um raio 4. Então, você vai ter aqui o raio dessa circunferência ao quadrado vai dar 16. Essa circunferência C1 tem um raio raiz de 7. Então, o quadrado do raio vai ser 7. Então, 16 mais 7, a soma dos quadrados dos raios dá 16 mais 7, 23. Agora, a gente tem que comparar isso aqui com a distância entre os centros dessas circunferências ao quadrado. Então, olha aqui. Os centros dessas circunferências são 0 menos 4 e aqui 5, 0. A gente tem que calcular esse D para poder jogar aqui, né, o D ao quadrado e comparar com 23. Quanto é que vai dar o D ao quadrado? A gente pode calcular o D ao quadrado, claro, distância entre os dois pontos, é tranquilo isso aqui. A distância ao quadrado entre os dois pontos é igual ao ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Quem é o ΔX entre esses dois pontos? É 0 menos 5. Então vai dar o ΔX ao quadrado vai dar 25. E o ΔY? Quem é o ΔY entre esses dois pontos? Olha, esse centro aqui é 4, né? Aqui é 0, então o ΔY é... O ΔY é 4, então o ΔY ao quadrado vai dar 16. Então a soma dos quadrados aqui do ΔX e o ΔY, isso aqui vai dar 41.
E olha aqui, distância ao quadrado é 41. Não é a mesma coisa que a soma dos quadrados dos raios. A distância aqui ao quadrado é 41 e a soma dos quadrados dos raios dessas duas circunferências dá 23. É diferente. Portanto, aqui não é igual, aqui é diferente. Ou seja, essas duas circunferências não são ortogonais. Então vamos colocar aqui, C1 e C3 não são ortogonais. C1 e C3, elas não são ortogonais. Bom, então com isso aqui a gente já pode responder a questão. Olha aqui, somente C1 e C2 são ortogonais? Na verdade, não. Na verdade, o C2 é que é ortogonal a C1 e a C3. Então é isso aqui, ó. C2 é ortogonal a C1 e a C3. Essa aqui que é a correta. Isso aqui está errado. Somente C1 e C3 são ortogonais. C1, C2 e C3 são ortogonais duas a duas. Não, não há ortogonalidade. Tudo errado aqui. A única correta é a letra C de Charlie.